O que é submissão na Bíblia? Vamos falar hoje sobre submissão. Vou mostrar alguns versículos e a palavra submissão é estar debaixo de uma missão de alguém. A Bíblia fala várias pessoas que nós devemos ser submissos. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, nós devemos nos submeter a Deus, né? A Bíblia fala que quando nós recebemos Jesus, nós entramos em concordância com Deus. E se você olhar pela palavra missão, então a pessoa que é submissa, ela entra debaixo de uma missão de alguém. E a primeira missão que nós temos é adorar e servir a Deus. Então Deus, ele é Deus. A primeira missão é honrar a Deus. Quando eu me submeto a Deus, eu entro na missão de Deus. Qual que é a missão de Deus? Qual o maior desejo de Deus? Salvar vidas. O maior desejo de todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, né? E a Bíblia fala que deseja e conheçam Jesus, conheçam a salvação, está lá em Timóteo, que há um só Senhor e um só Salvador, Jesus Cristo. Então, esse é o desejo de Deus, salvação das vidas. E quando eu entendo a submissão, eu entro, me coloco debaixo da missão do propósito de Deus, porque é principal que é salvar. Então eu vou me esforçar para salvar vidas, para corresponder ao propósito, para levar o reino dele e a vontade dele. Submissão é submeter à vontade de outro, daquela pessoa. E agora Deus nos colocou várias pessoas que nós devemos prestar contas. Então, nós podemos dizer que nós nos submetemos às autoridades e lideranças estabelecidas por Deus, na palavra de Deus, que são os líderes naturais, os líderes espirituais. Pode ser o seu pai, a sua mãe. Para você que é mulher, o seu marido, a Bíblia fala que você deve submissão a ele. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então cada um tem seu papel. Mas a submissão fala de você entender que existe uma missão já estabelecida e você vai se cooperar para aquela missão. Tá? Deixa eu ler os versículos aqui. Aqui em Tiago 4:7. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá a Deus. Submeter a Deus é cumprir a vontade de Deus. Eu acho de concordância, né? Quando você recebe Jesus, você recebe como Senhor. Então, ele é Senhor. Então, quando ele fala algo, você cumpre algo, você serve, obedece com amor, porque ele é um Deus de amor que nos libertou, nos salvou. Ele é Pai, mas ele é Senhor também. É, deixa eu colocar aqui também uns versículos, ó. Sujeite-se uns aos outros por amor de Cristo. Aqui a Bíblia fala considerar os outros superiores a si mesmos. Submeter é você entender que aquela pessoa, você está servindo ela por amor a Cristo. Submeter é algo que vai ajudar a crescer o reino, as vidas, o relacionamento, a salvação, a edificação de vidas, o amor. Também é submissão. Obedeça aos líderes e submeta-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja com alegria, não um peso, por isso não seria proveitoso para vós. Hebreus 13 fala da liderança. A liderança, ela tem uma missão, que é salvar vidas, que é implantar o reino de Deus. Quando eu me submeto, eu vou cooperar com aquela missão daquela liderança, eu vou ajudar naquele propósito. Se eu quero fazer a minha missão independente, eu não estou debaixo de submissão. Isso que é o problema das igrejas, às vezes, né? Dentro da própria igreja tem pessoas que querem fazer a sua missão independente da missão que já está ali. Então, às vezes, a Bíblia fala, uma casa dividida não prospera, que você já está debaixo de uma submissão. Né? A igreja tem o papel de salvar vidas. Então, quando eu estou debaixo daquela igreja, daquela cobertura, eu tenho que lutar para que a missão daquela igreja, então, submisso aos princípios da igreja, ao papel da igreja. Cada igreja, às vezes, tem conceitos diferentes, algumas coisas assim, né? Questão de doutrina, de usos e costumes, então cada uma define. Paulo deixa bem claro lá em Romanos 14 que uns é de um jeito ou do outro, mas
a pedra principal, o fundamento é Cristo. Se Cristo for a evidência, se o evangelho for pregado, algumas coisas, cada igreja local define algumas coisinhas ali que é para o melhor andamento, a forma de trabalhar e algumas coisas. De 1 ao 5 eu vou ler aqui, mas é muito importante isso daqui, tá? Mas antes assim, lembre-se que você está debaixo de uma submissão à autoridade, gera bênção, gera alegria, gera prosperidade na sua vida. Quando Deus vê a obediência, a Bíblia fala que Jesus aprendeu a obedecer desde criança, obedeceu seus pais, e Deus honra quem quer fazer isso, né? A Bíblia fala que a rebeldia é que nem pecado e feitiçaria. Deus não gosta da rebeldia, Deus gosta que você cumpra, obedeça, sirva, e aí Deus vai te colocar nos lugares certos, Deus vai te promover. É Deus que te promove, não é você. Quando você honra seu pai, sua mãe, Deus vai te promover. A Bíblia fala que você vai ter longos dias e tudo que você faz é bem sucedido. Os pais e mães também são os guias espirituais, são as autoridades. Se a pessoa não quer que você... Se não for para o pecado, não custa nada honrar. Se for para fazer o pecado, está errado. Talvez governos, mas são autoridades de Deus. Davi contra a autoridade de Saul não se rebelou, ele esperou o tempo dele ser rei. Mas enquanto Saul estava governando, Davi não tocou no homem que era ungido de Deus. Ele entendia isso, essa rendição. Mas ele tinha o propósito dele. Mas na hora certa, Deus honrou, igual Josué, na hora certa Deus levantou, mas ele serviu Moisés até o tempo estabelecido. Todos devem sujeitar autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, se opondo contra o que Deus instituiu, está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trarão condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer ser livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e o enaltecerá, pois é serva de Deus para o teu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também por questão de consciência a Deus. Consciência a Deus. Está lá em Romanos 13. E aqui o último versículo. Lembre-se de todos sujeitos aos governantes e autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão com todos. Tito 3, 1 e 2. Então, assim, Deus coloca as autoridades, estabelece, e Deus permite que essa autoridade esteja lá e serve para nossa advertência, nosso auxílio. E se você é esposa, quando você se submete à visão do seu marido, primeiramente o marido tem que se submeter a Deus, obedecer a Deus para que tenha uma visão boa. A mulher se submete ao marido porque existe uma missão já do marido. Ele é o cabeça da casa, que serve a Jesus, que é submisso a Jesus, que é submisso à igreja, e os filhos são submissos aos pais. Então todo mundo tem uma missão. A primeira missão é amar a Deus, servir a Deus, honrar a Deus. Tem a igreja local que Deus instituiu para tocar nas pessoas, as vidas. Os grupos familiares também estão ali para multiplicar e salvar vidas, porque a verdadeira vida está ali, onde as pessoas se relacionam, tocam umas nas outras, se ajudam. Tem a parte de ensinos, cooperação, oração, olhar os problemas uns dos outros. E aí tem a parte da família, que a família vai bem quando existe esse princípio de honra. Honra ao cabeça, ao marido, a mulher honra o marido, os filhos honram os pais. E ali existe uma honra a Deus primeiramente de tudo. Tudo isso para que seja bem sucedido, e assim que Deus estipulou, porque existe uma missão, uma hierarquia de missões, onde nós servimos a Deus. E é tremendo isso, Desde as autoridades, governantes, quando você honra, você vai ver que você é honrado, você vai ver que tudo cresce, tudo fundamenta. E quando alguém procura estabelecer o seu governo dentro de outro governo, existem duas missões, existe uma divisão
E aí não funciona. A palavra submissão é quando existe honra, e Deus é que levanta, Deus é que estabelece, Deus promove, tudo no tempo certo, no tempo de Deus. Amém? Deus abençoe, fica na bênção em nome de Jesus, tá?